Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se inscrevam no canal, deixem o gostei e escrevam nos comentários quais os próximos livros que vocês querem que eu poste. Boa leitura. Documento. Bacalhau seco. Página 24. Marco vindos de cidades onde o prefeito proibirá o uso de armas de fogo. Página 25. Marco armavam-se com compridos. Página 24. Marco vindos de cidades onde o prefeito proibirá o uso de armas de fogo. Página 25. Marco armavam-se com compridos bacalhaus secos, duros como pau. Federico Antonioli, a semelhança de Sansão na luta contra os filisteus, carregava uma queixada de burro. Para centenas daqueles homens a decisão tivera que ser tomada em fração de segundo, havia problemas de família que deviam ser resolvidos. Resumindo, muitos tiveram que empenhar a safra de lã de carneiro destinada ao inverno ou os brincos da esposa. Para Galiano Bruchelli, de Sena, a convocação foi tão dramática que quase deixou de atender a ela, à vista de um mensageiro que tirara da bota molhada uma mensagem escrita com tinta vermelha. Sua esposa, Noemi, grávida de quase 9 meses, foi acometida de uma crise histérica, quando o dever prevaleceu, fazendo com que o marido se decidisse a atender a convocação, deu à luz um filho prematuro que se chamou Raul. Em Zagarolo, ao sul de Roma, Humberto Giovannini, filho do chefe da estação, chegou a pensar na preocupação dos pais, encheu sua sacola com latas de comestíveis, da despensa, e escreveu-lhes um bilhete que deixou sobre a mesa da cozinha: "A pátria me chama. Parti para cumprir minha missão." Para os que tinham apenas um patrão a quem dar satisfação, a tarefa foi mais fácil. Em Ferrara, Bruno Luciani, escriturário municipal, ao receber a ordem de marcha apressou-se a procurar seu chefe, tirou a camisa branca, de trabalho, e pôs à mostra a camisa preta, que estava por baixo. O chefe procurou saber quanto tempo o subordinado ficaria fora. Luciani respondeu com certa arrogância: "Como poderei eu saber quanto tempo permanecerei fora? Isto é uma revolução." Em Chianciano, perto de Florença, o tenente Alessandro Lessona, do serviço de remonta do exército, não se deu ao trabalho de informar o comandante de que havia sido convocado. Saiu correndo dos currais, saltou impulsivamente por cima de uma cerca para o leito da linha férrea e, fazendo parar o primeiro trem que se dirigia para o sul, nele embarcou. Página 26. Marco para os que trabalhavam por conta própria havia um problema especial. O perfumista Enzo Finzi de Ferrara, entretanto, solucionou-o sem dificuldade. Escalado para permanecer de guarda na estação central, deixou na janela da loja um bilhete escrito a lápis no qual dizia que, durante os 2 dias seguintes, os vendedores viajantes poderiam levar suas amostras à guarita da sentinela, junto à sala de espera da primeira classe. Para todos que haviam aceitado o credo fascista, Roma era, agora, mais que um imã. Mesmo os que sofriam de alguma enfermidade tinham um encontro marcado com a história. Num trem superlotado de camisas negras, que saíra de Grosseto, os homens, com orgulho, cederam o melhor lugar a Ayala Seco, veterano de 80 anos de idade e cego que, 52 anos antes, havia marchado com Garibaldi. Em Monterotondo, enfermeiros mantinham-se vigilantes junto a Paolo Petrucci, gravemente enfermo, vítima da tuberculose, a despeito da febre alta, insistira em partir. Outros, em pleno vigor da vida, viajavam cheios de si. Os cavalarianos do chefe fascista Giuseppe Caradona cavalgavam desde Foggia escarranchados em fortes cavalos de tiro. Eram, ao todo, 50, metidos em mantos de pele e trazendo à cabeça um chapéu alpino. De Ascoli Piceno, o boêmio Domenico Maggioni preparara a marcha de um só homem sobre Roma, instalara, na capota de seu Fiat de corrida, uma metralhadora. A cada hora chegavam mais e mais homens, todos ansiosos por participar do triunfo, vinham de bicicleta, caminhão, trem e carroça, os veículos cheios de slogans escritos a carvão ou pintados com cal: "Pouco nos importa Roma ou morte." Chegavam todos irresistivelmente atraídos pelo magnetismo de um só homem, um homem que trabalhara durante anos para fazer chegar aquele ponto culminante às emoções dos conterrâneos. Seu nome aparecia como grito de guerra em flâmulas, caminhões e capacetes: "Viva Mussolini!" No Teatro Manzoni, de Milão, de estilo barroco, onde predominavam o vermelho e o dourado, as luzes apagaram-se. Por momentos as dos globos das 4 fileiras de camarotes ainda brilhavam. Em todo o teatro, elegantes binóculos de madrepérola foram focalizados num perfil saliente. Página 27. Marco visto num camarote da segunda fileira. Aquele rosto, porém, nada revelava. Benito Mussolini, com 39 anos de idade, nada mais importante tinha em mente, ao que parecia, que passara uma noite fora, em companhia de sua bonita e loura esposa Rachel e de sua filha Eda, que estava com 12 anos. A escuridão se acentuou ainda mais, acenderam-se as luzes da ribalta e a cortina foi levantada para o primeiro ato de O Cisne, de Ferenc Moinar. Quando a afamada atriz Lina Paoli disse as primeiras palavras como Princesa Beatrice, Mussolini, alheio aos olhares da assistência, assumiu uma pose familiar a todos que o conheciam. Com o queixo apoiado nas mãos quase femininas, ficou com os olhos firmemente voltados para o palco qual um bulldog ao olhar de seu canil. Poucas pessoas da assistência, naquela noite memorável, sabiam sobre Mussolini mais do que fora condensado em meia coluna de seu jornal diário, A Il Popolo de Itália, com o qual agitava as camadas populares. Filho de um ferreiro de Predapio, a quase 320 quilômetros de distância, na província de Romagna, Mussolini, calvo e de olhos pretos, fora até 1912 um estranho no cenário de Milão. Depois, como redator-gerente de Avanti, diário socialista, ganhara fama de vigoroso articulista, manejando o causticante dialeto dos guetos. Poucos poderiam prever que o homem expulso pelos socialistas em 1914 por causa da entrada da Itália na guerra, e cujo partido fascista conseguira em 1919 um número humilhante de votos menos de 5.000 podia ter levado a Itália, na semana anterior, às bordas de uma guerra civil. Não sabiam, ainda, que Mussolini estivera naquele mesmo teatro, na noite anterior, com sua amante da ocasião, a ruiva Margarita Sarfatti, crítica de arte de Ayala Popolo. Por medida de prudência, Mussolini sentara-se atrás, no camarote, fora da vista de todos os presentes, até que um sub-redator muito alarmado, que o estivera procurando, lhe entregou uma mensagem segundo a qual os fascistas de Cremona já haviam começado a insurreição, às 18 horas 6 horas antes do horário marcado. Impassível, o primeiro comentário de Mussolini ao ler o telegrama foi: "Lá vamos nós." Página 28. Marco depois, devolvendo o telegrama, ordenou: "Guarde isso. Poderá ser um documento histórico." Nessa noite, o plano de Mussolini era diferente. Aparecia deliberadamente em público para deixar todos matutando, conforme dissera a Rachel. Suas intrigas, qual uma meada emaranhada, tinham chegado a uma fase decisiva. Imóvel, tinha os olhos voltados para o palco iluminado até que, quase ao meio do segundo ato, disse abruptamente: "Vamos embora." Rachel concordou sem se queixar. Acostumara-se aos caprichos de Mussolini e, além disso, os dramas aborreciam-na. A família costumava caçoar dizendo que ela fazia-os comer salada de chicória durante toda uma semana a fim de economizar o suficiente para poder assistir pela quinta vez La Duchessa del Daltabarim, sua opereta favorita. Suportava, também, passarem-se muitos dias sem Benito aparecer no apartamento do terceiro andar de Foro Bonaparte, número 38. Nas salas do Popolo, no segundo andar, repórteres trocaram olhares significativos quando o robusto Mussolini, 1,70 m de altura, entrou impetuosamente. Ninguém sabia, ainda, como se encontrava a situação. Durante dias Piero Perini, redator do noticiário do exterior, pensara ser bastante difícil fazer sair o jornal com aqueles delegados fascistas entrando e saindo, e deixando granadas de mão nas cestas de papéis para serem recolhidas por Arnaldo, o simpático e delicado
do jovem, irmão mais moço de Mussolini. Fora, diante da entrada principal, havia barricadas feitas de rolos de papel de imprensa, e cada toque estridente da campainha do telefone trazia a notícia de haver caído outra fortaleza. Embora seu pessoal não soubesse, a revogação do estado de sítio imbuíra o espírito de Mussolini de um propósito inabalável. O rei estava francamente apavorado, e essa ideia dava-lhe coragem. Poucas horas antes de tomar uma decisão, o chefe fascista Cesare Maria di Vecchi, ardente monarquista conhecido do rei, fora chamado ao Quirinal. Página 29. Marco: quero que o povo italiano saiba que me recusei a assinar o decreto da lei marcial, disse o rei, acrescentando: talvez daqui a uma semana eles tenham esquecido isso. Di Vecchi assegurou-lhe gravemente: majestade, não esquecerão. Nós faremos com que se lembre. Às 2h45 da madrugada de 27 de outubro, Mussolini estivera disposto a acomodar-se, aceitando algumas pastas no novo governo. Resistia, agora, a todas as tentativas que, de Roma, lhe faziam Di Vecchi e seu jovem auxiliar Dino Grande para aceitar 6 pastas num novo governo sob a presidência do antigo primeiro-ministro Antônio Salandra. 70% dos italianos estão conosco. Se aceitarmos e tivermos eleições, conseguiremos de qualquer forma o poder, alegara Dino Grande. Fora este o único fascista que, desde o início, se opusera com firmeza à marcha sobre Roma, dizendo tratar-se de revolução desnecessária que, no entanto, poderia conduzir a uma guerra civil. Mussolini, porém, não aceitou suas alegações. Você é um traidor da revolução. Gritou para Grande: não desejo uma revolução mutilada. Ao tesoureiro do partido fascista, Giovanni Marinelli, que também procurara conciliar a situação, Mussolini mostrou-se mais claro ainda: não pretendo ir para o poder pela porta de entrada dos criados. As conversações prosseguiram durante toda a noite. Grande falou novamente pelo telefone, dessa vez chamando do Quirinal, do gabinete do general Cittadini, ajudante de ordens do rei. Ele e Di Vecchi haviam conversando com o general e a notícia foi triunfante: o rei incumbiria Mussolini de formar o novo governo. O filho do ferreiro não ocultou sua desconfiança: isso parece uma armadilha. Quero um telegrama oficial. Página 30. Marco: embora Grande assegurasse que a notícia era verdadeira, Mussolini não se convenceu. Aquilo cheirava a traição. Para manter sigilo, estava recebendo os telefonemas procedentes de Roma na cabina telefônica almofadada do taquígrafo, e o suor escorria-lhe do rosto e dos pulsos. O baixote Mário Ferragutti, correspondente de assuntos agrícolas do jornal, abriu solicitamente a porta da cabina para proporcionar-lhe ar. Mussolini mimoseou-a com um sorriso petulante e disse-lhe: vamos fazer grandes coisas para a agricultura. Às 3h da madrugada, o capitão, mais tarde, almirante, conde Constanzo Ciano, valoroso herói naval da Primeira Guerra Mundial e ardente defensor do fascismo, telefonou. Parecia aborrecido. Ouça, Mussolini, como quer esse maldito telegrama do rei para você? O redator mostrou-se condescendente: não posso compreender a dificuldade. Basta que o telegrama diga: Sua Majestade pede que aceite a incumbência, etc. Você também não pensa assim? Ainda ignorante da situação, o almirante perguntou: uma incumbência não oficial? Mussolini permaneceu inflexível: não, caro Ciano, sejamos claros. Ouça, a incumbência de formar um ministério. É assim que deve ser. De acordo. O almirante apressou-se a assentir, acrescentando depois que o rei estivera acompanhando muito de perto a causa fascista. E nós tributaremos ao rei a devida homenagem, assegurou Mussolini. Mas não se esqueça de que todos os camisas negras têm que estar em Roma, porque devem deixar a cidade com a sensação física de que chegaram triunfantes, como vencedores. Página 31. Marco: novamente o almirante concordou, insistindo, porém, em que Mussolini partisse para Roma o mais cedo possível para impedir que alguma coisa venha a sair errado. Mussolini mostrou-se rígido: irei quando receber o telegrama, conforme ditei a você. Boa noite, Ciano. Minutos depois, o redator do noticiário do exterior, Perini, observou que a lâmpada vermelha da porta da sala de Mussolini estava acesa, sinal de que não desejava ser perturbado. Em sua sala particular, Mussolini meditava sobre seus planos. Deveria assegurar-se de que o telegrama viria, pois, então, teria 3 trunfos consigo. As legiões esfarrapadas e mal armadas, as portas de Roma, eram um poderoso fator para deixar nervoso o governo, e independentemente do acordo que se fizesse pacificamente, o fascismo alcançaria o poder sob uma aura de violência e patriotismo. E seu artigo de fundo para a edição do dia seguinte, transmitido para o escritório de Nápoles, seria, seguramente, interceptado em Roma e daria motivos para pensar. Começou, freneticamente, a escrevê-lo, como sempre fazia, a letra nervosa cobrindo todo e qualquer pedaço de papel, o verso de envelopes, papel de embrulho de confeitarias. A vitória já parece espalhar-se, com o consentimento quase unânime da nação, e não será mutilada por concessões de última hora. Não fizemos uma mobilização somente para chegarmos a um acordo com Salandra. O fascismo quer o poder e tê-lo lá. Numa sala adjacente, o sub-redator Luigi Fredi, apostos, mostrava-se desconsolado. A tarefa mais fatigante ainda estava por vir. O único elemento da redação que conseguia decifrar a atormentada caligrafia de Mussolini seria função sua recompor o texto depois de terminado, dando-lhe uma forma que os tipógrafos pudessem ler. Às 4h da madrugada ouviu-se o toque da campainha de Mussolini. O redator parecia satisfeito. Dentro de algumas horas, quando o povo lesse a notícia, os fascistas mostrariam que a questão era séria e que se tratava de um dos golpes mais ousados produzidos pela marcha sobre Roma. Página 32. Marco: 160 quilômetros ao sul, em Gênova, principal porto da Itália, o céu tinha cor de chumbo. Sob fortíssimo vento leste, ondas revoltas açoitavam o porto. Na Piazza Corvetto, o jornalista Caredo Marchi, olhando ansiosamente para o céu, esperava que a chuva demorasse para cair, mas, demorasse ou não, teria que levar avante sua tarefa, animar os 300 homens que se agitavam sob a tribuna em que ele se encontrava. Na manhã daquele domingo, 29 de outubro, Marchi, do Partido Nacionalista, cujos membros usavam camisa azul, e que, à última hora, unira suas forças às dos fascistas, devia falar precisamente às 10h45, quando, então, todos os planos já estivessem prontos. Do outro lado da praça, naquela manhã, o Montosoli Palácio construído no século XVI e que ora abrigava a prefeitura estava fechado e silencioso, salvo as janelas do andar superior, de onde olhos vigilantes acompanhavam os movimentos da multidão. Mas, aparentemente, nada havia de suspeito para ser visto. Até o chefe fascista Gerardo Bonelli, que dera, naquele momento, da fileira da frente, um sinal a Marchi, trajava, como todos os outros, roupa civil. Os primeiros pingos de chuva caíram quando Marchi começou a falar. Ele levantou a gola do paletó e, resignado, mergulhou em seu discurso: companheiros de meu credo, sempre prontos para defender o rei e a pátria. Chegou a hora da insurreição. A chuva caía, agora, pesadamente, e das folhas da magnólia sob a qual se encontrava, caíam gotas que molhavam a cabeça de Marchi. Ele prosseguiu no ardente discurso, a assistência aplaudindo-o um tanto desanimadamente. A praça semelhava uma gigantesca roda, da qual saíam 7 ruas à feição de raios. Marchi, naquele momento, viu, por cima das cabeças, na multidão, 7 ônibus entrarem na praça vindos de cada uma das ruas, estacionaram de lado, impedindo qualquer acesso à praça. Os motoristas desceram para o solo e, habilmente, removeram o magneto dos veículos. Para os fascistas de Gênova já se haviam passado, da hora H, 6 minutos. Ocultos da vista dos curiosos por um dos ônibus, 8 homens entraram silenciosamente pelas portas giratórias do Sala Sivori, pequeno cinema que página
33 Marco dava para os fundos da prefeitura. Giuseppe Gunella, o chefe, jovem e elegante estudante de direito, de 22 anos de idade, conduziu seus homens, sem ruído, para a escada circular e dirigiu-se para uma porta, a entrada particular do camarote do prefeito. Ouviram, atrás dela, fuzileiros navais, que guardavam a prefeitura, conversando em voz baixa. Cautelosamente, Gunella pôs-se a trabalhar com uma chave de parafuso na ferrolho, os ouvidos atentos para o sinal que aguardava. Eram 10 horas e 45 minutos. De repente, Gunella ouviu um tumulto. Fora, na Piazza Corvetto, como se tivessem recebido um sinal, 300 fascistas tinham voltado as costas para o orador Marchi e, correndo com rapidez através da chuva, arrombaram as pesadas portas de madeira da prefeitura. De longe, Gunella ouviu o ruído da madeira despedaçando-se. Atirou-se, simultaneamente, com toda a força, contra a porta de ligação, arrombando-a para atacar os fuzileiros pela retaguarda. Os militares foram ligeiros, mas Gunella o foi mais. Quando o primeiro homem investiu com a baioneta, Gunella desviou-se com grande facilidade e segurou-a fortemente, travando-lhe os movimentos. Seus homens também atacaram. 7 pares, lutando violentamente, rolaram abaixo pelas escadas de mármore no justo momento em que o chefe fascista Gerardo Bonelli, de pistola pronta para atirar, se precipitava à frente de suas tropas. Bonelli subiu de 2 em 2 os degraus da escada que conduzia à sala do prefeito, Conde Poggi. Apontou-lhe o revólver e ordenou-lhe: ligue para Roma. Ministério dos Negócios do Interior. O conde fez a ligação e Bonelli tomou-lhe o fone. Está tudo bem? Ouviu um subsecretário perguntar através do fio. Bonelli deu um largo sorriso. Haveria de saborear durante toda a vida aquele momento e a resposta que deu não poderia ser melhor. Fala, aqui, o chefe das forças fascistas. Acabamos de tomar a prefeitura de Gênova. Página 34. Marco Arnaldo, Dominici aconselhou pacientemente Benito Mussolini ao irmão. Precisamos estar preparados para a publicação de uma edição especial. Mas Arnaldo parecia não o ter ouvido. Ao meio-dia daquele domingo, quando Mussolini lhe mostrou a mensagem que acabara de receber do general Cittadini, sua primeira reação fora sentar-se pesadamente na cadeira e tirar o pince-nez. Depois, quando Mussolini repetiu a frase, colocou-a outra vez no nariz e saiu rapidamente da sala, vacilante como se estivesse embriagado. O telegrama era tudo o que Mussolini desejara. Sua Majestade o Rei pede avessa, que venha a Roma o mais breve possível, porquanto deseja incumbi-lo da tarefa de formar um gabinete. No jogo em que se arriscara, seu vitorioso editorial fora decisivo. Em poucas horas, a tomada de Gênova provara que, mesmo nas cidades que resistiam ao fascismo, haveria de prevalecer o emprego arbitrário da força bruta pelos camisas negras. Naquele momento, 8 horas da manhã de um domingo, Mussolini estava dando instruções a Arnaldo sobre a edição de segunda-feira e preparando sua própria marcha sobre Roma num vagão dormitório de primeira classe do DD-17, o Expresso Milão-Roma das 20h30. Naquela noite chuvosa, os vendedores de jornais invadiam as ruas. Quando Mussolini e 5 homens de seu entourage chegaram à estação central, detiveram-se por um instante para contemplar os vendedores de jornais e ouvi-los. Seus gritos eram estridentes e anunciavam um triunfo que se aproximava. Renúncia do gabinete de facta. Mussolini chamado pelo rei. Encaminhando-se para o trem, as mãos enterradas nos bolsos da capa cinzenta, a aba do chapéu puxada sobre os olhos, Mussolini viu outros sinais do poder, homens arrancando, freneticamente, jornais das mãos de outros, milhares de pessoas aglomeradas diante da estação, isoladas por uma guarda de honra composta de fascistas, o compartimento que ocuparia cheio de guirlandas flóridas, a porta do vagão, o maquinista e o foguista, ambos envergando camisa preta e o peito cintilando com medalhas de guerra, aguardavam solenemente o homem do momento. Página 35. Marco Mussolini não era homem para fazer despedidas. Tinha, apenas, uma ordem para seus partidários que ali permaneceriam. Antes do alvorecer, tropas de choque deveriam incendiar o jornal socialista Avente, outrora de propriedade do próprio Mussolini, pois receava a incitação de uma greve geral e, com isso, prejuízo a seu triunfo. Uma banda de música pôs-se a tocar e, quando o DD-17 começou a deslizar lentamente na direção de Roma, Mussolini permanecia junto à janela do corredor enviando beijos com as mãos. Aquela noite representava triunfante progresso. A um jornalista de La Stampa, de Turim, Mussolini afirmou já estar pronta a lista dos membros de seu gabinete, que incluía 15 elementos não fascistas num total de 30. Em Piacenza, Pisa e Carrara, havia tropas sorridentes e experientes para serem passadas em revista, e também em Civitavecchia, para onde o rei enviara 2 automóveis para o caso de a linha férrea ainda estar obstruída. Por volta das 10 horas e 50 minutos, quando o trem se aproximava de Roma, Mussolini ficou subitamente empolgado quando 3 manchas de prata caíram do sol como falcões. Aviadores fascistas do aeroporto de Centocelle davam um mergulho em sua homenagem. Ao saltar do carro dormitório, Mussolini tinha o rosto desfigurado, extremamente pálido, pois havia já diversas noites que não dormia. Para sua primeira saudação aos romanos envergaria a indumentária que se tornaria característica, camisa preta que acabara de vestir, paletó comum, calças pretas, chapéu coco e polainas brancas em que pusera talco, medida de economia que fazia muito tempo adotara para ocultar os sapatos muito gastos. Às 11 horas e 15 minutos entrou, empertigado, na antessala do salão de audiência, no primeiro andar do Palácio do Quirinal. Naquele dia, 60.000 fascistas passariam por seus portais saboreando a vitória. Ao adiantar-se para cumprimentar o rei, Mussolini, que não perdia ensejos para lances teatrais, mostrou-se à altura do acontecimento. Majestade, perdoe meu traje, pois estou vindo do campo de batalha. Página 36. Marco título nível 2 segundo. O dia em que toda a título nível 2 Itália título nível 2 tremerá. Julho de 1883, outubro de 1922, 39 anos tempestuosos interpunham-se entre a forja do ferreiro de Predapio, na província de Romagna, e o salão de audiências do Quirinal. Nascido em 29 de julho de 1883, no grande leito de armação de ferro construído pelo pai, Benito Mussolini desde o começo parecia um solitário a contemplar a vida como se esta fosse um inimigo. Durante 3 longos anos, a despeito de todos os agrados dos pais, a criança mantivera-se obstinadamente muda. Somente um otorrinolaringologista da vizinha cidade de Forlì conseguiu tranquilizar o espírito dos pais. Isso passará, assegurou-lhes. Tenho a impressão de que, quando chegar a ocasião, falará até demais. Exteriormente uma família unida, os Mussolines diferiam numa questão vital, um cisma que Benito, muito observador, viu perfeitamente revelado em quadros. A cabeceira do grande leito dos pais, Rosa, a mãe de 25 anos de idade, professora da aldeia, pregara na parede o símbolo de seu ardente catolicismo, um quadro com a imagem da Virgem. Mas junto dele, como para equilibrar os pratos da balança, o simpático e bigodudo Alessandro, o pai, 3 anos mais velho que a mulher, dependurara um brilhante retrato de seu grande herói, o general Giuseppe Garibaldi, o republicano libertador da Itália. Página 37. Marco robusto, cordial e de cabelos escuros, Alessandro, respeitando as ideias da esposa, concordará em casar-se na igreja. Continua ateu, mas estou apaixonado, desculpou-se diante dos amigos. Mas a paixão que lhe dominava a vida era sua missão como socialista internacional. Sob constante vigilância policial, em
seguida a uma pena de prisão por 6 meses por exercer atividades esquerdistas, necessitara de licença para viajar os 15 quilômetros rumo a Forli, o próprio nome com o qual batizara o primogênito fora homenagem a Benito Juárez, o revolucionário mexicano que, 16 anos antes, havia executado o imperador Maximiliano. A ferraria, onde às vezes Benito trabalhava com os grandes foles de couro enquanto o pai discutia política com os companheiros, fora desde o começo uma força que o polarizava. Oculta embaixo, na adega, dentro de uma caixa de ferro, estava a bandeira de cetim vermelho do partido cujo uso era proibido mas que era tirada da caixa uma vez por ano, no dia do trabalho, e passada reverentemente de mão em mão. Embora a mãe desejasse ardentemente que viesse a tornar-se sacerdote, Benito via a eterna luta do pai com as autoridades como coisa mais absorvente. A irmã Edvige, 5 anos mais moça, murmurou certa vez, com tantas orações haveremos de ir para o céu, mesmo que nunca mais nos ajoelhemos. Alessandro ensinava-lhe outros valores. Certa ocasião, durante a colheita, um rapazinho furtou o pequeno carro de madeira de Benito com a carga de milho, e surrou-a impiedosamente quando ele protestou. Quando, porém, Benito, todo arranhado, correu chorando para junto de Alessandro, este foi inflexível. Um homem tem que defender-se e não pedir piedade. Não me apareça novamente enquanto não tiver dado uma surra nele. Página 38. Marco o jovem remoeu